Olá, pessoas! Sejam bem-vindos à nossa aula introdutória à sexta regra de formatação condicional. E a sexta regra de formatação condicional, a definição dela que a gente traz para vocês é a seguinte: ela vai formatar uma célula com base em critérios estabelecidos por meio de fórmulas, que podem ser testes lógicos. Então, para que a gente ensine a vocês como operar essa sexta regra da formatação condicional, a gente precisa revisitar alguns conceitos super básicos do Excel. O primeiro conceito que nós vamos revisitar é o conceito dos operadores lógicos, ou então do teste lógico em si. A gente já aprendeu que esses sinais aqui, eles podem significar para o Excel um sinal de operador lógico. E quando o Excel identificar dentro de uma fórmula um desses operadores lógicos, ele vai transformar essa fórmula num teste lógico. E o teste lógico nos dá duas saídas principais. A primeira delas é o valor verdadeiro, se o teste lógico for verdade, e a segunda delas é o valor falso, se o teste lógico não for verdade. Então aqui embaixo, a gente tem um teste lógico, os valores aqui que nós colocamos, e nessa célula eu fiz o seguinte: eu chamei uma fórmula com o primeiro igual, então esse primeiro igual é utilizado para chamar a fórmula, e dentro dessa fórmula eu coloquei um operador lógico que é também o símbolo igual. Só que por estar dentro da fórmula, o Excel vai reconhecer isso como um teste lógico. E ele vai comparar, ver se esse teste lógico realmente é verdade. Se for verdade, nos dá um dos dois valores. Então aqui eu estou comparando o valor da célula em azul, que é o valor de 1, se ele é igual ao valor da célula em vermelho. Nesse caso aqui, 1 é igual a 1, então o valor que a fórmula retorna é verdadeiro. Nesse caso aqui, 1 não é igual a 2, então o valor que a fórmula retorna é falso. Esse é um conceito importante que nós vamos utilizá-lo na sexta regra da formatação condicional. Mas nós também precisamos nos lembrar de um conceito fundamental, que é o conceito de referência das fórmulas. Como assim? Lembra quando nós fazíamos uma conta, por exemplo, 1 mais 10, nós fazíamos essa conta. E essa referência aqui, ela estava livre nesse caso. Então, ao clicar e arrastar essa fórmula aqui para baixo, o que acontece? Ele arrasta junto essa referência. Então, na primeira linha, a referência está na primeira linha, na segunda linha, na segunda linha, na terceira linha e assim por diante. No entanto, eu também poderia arrastar para o lado essa fórmula. Arrastar para cá e para baixo. O que ele vai fazer? Ele também carrega as nossas referências para a direita, para a esquerda, para baixo ou para cima. Então, pessoal, uma das outras coisas que a gente poderia fazer nessas referências era travar elas. E para travar, a gente viu que a gente poderia, então, colocar um cifrão onde nós gostaríamos de travar a referência. Então, para travar na coluna, a gente coloca um cifrão antes da letra da coluna. Para travar na linha, a gente coloca um cifrão antes do número da linha. E agora, pessoal, se eu clicar e arrastar essa referência, o que acontece? A minha referência que eu travei, que é a célula aqui em azul, que contém o valor 1, sempre vai ser 1. E a referência que eu tenho livre, que é a célula em vermelho, vai se locomover para a direita, para cima, para baixo, para onde eu arrastar a minha célula. Então, nesse caso, se eu selecionar uma célula aqui, perceba que o que ele fez aqui ficou um pouquinho difícil de ver, porque o negócio está em cima, mas deixa eu dar um zoom. O que ele fez foi arrastar a referência da célula em vermelho e arrastar a referência da célula em azul. No entanto, essa referência estava travada e ele manteve ela travada. Certo, pessoal? Então, esse conceito aqui das referências, de você poder arrastar referências de fórmulas e de você poder travar essas referências, vai ser muito importante para que a gente entenda a sexta regra da formatação condicional. Então, pessoal, como que funciona essa regra da formatação? Aqui eu tenho o conjunto 1, o conjunto 2 e um conjunto 3. Conjunto 1 e 2 são iguais, tá? Nós vamos aplicar aqui a sexta regra da formatação em cada um deles de uma maneira diferente. No primeiro conjunto, eu vou selecionar o conjunto, clicar em formatação condicional, nova regra. Sexta regra é essa aqui, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Clicar sobre ela. E agora, pessoal, a gente pode escolher o tipo de formatação. Vou escolher aqui uma cor bem gritante, vermelha. E a gente também pode inserir aqui uma fórmula. E ele nos diz o seguinte:
formatar valores em que esta forma for verdadeira. Ou seja, se ela tiver a respeitar o teste lógico. Se o meu teste lógico for verdadeiro, ela vai me voltar a formatação condicional. Então, eu poderia vir aqui, pessoal, e escrever, por exemplo, igual, para chamar a fórmula, 1 igual a 1. Então, eu estou fazendo um teste lógico de 1 é igual a 1. Esse teste lógico é verdadeiro, 1 é igual a 1. E ele sempre vai me retornar o valor de verdadeiro. Então, se eu der um OK aqui, ele vai formatar todas as células do meu conjunto, porque 1 sempre é igual a 1. No entanto, a gente poderia, por exemplo, utilizar essa formatação condicional para aquela regra do igual. Então, a gente pode formatar apenas células que contenham um valor igual a 1, por exemplo. Vamos selecionar o intervalo, vir em formatação condicional, nova regra, e a sexta regra da formatação condicional. Nós vamos escrever aqui igual, vou selecionar a primeira célula e colocar igual a 1. Vou escolher aqui uma cor diferente, colocar a cor amarelo. Ok. Então, pessoal, vamos ver o que ele fez aqui. Ele pegou a minha referência travada, veja que existem os cifrões aqui, e está testando se essa referência travada é igual a 1. Se eu der um OK, o que acontece? Ele formatou todo o meu conjunto. Por quê? Porque a minha referência está travada. E aqui a gente tem uma coisa importante sobre a formatação condicional. A formatação ela vai avaliar célula por célula de um conjunto, na ordem do conjunto. E ela sempre vai começar na primeira célula. Nesse caso aqui do conjunto 2, a primeira célula é essa célula M6, que contém o valor de 1. Eu vou analisar essa célula com relação ao critério que eu estabeleci, que é aquele, vamos abrir aqui o gerenciamento da regra, editar essa regra. Eu vou analisar a primeira célula com base nesse critério, M6 travado ser igual a 1, e vou formatar. Nesse caso, a célula M6 é igual a 1. E eu vou me deslocar para a célula de baixo, então para a próxima célula do meu conjunto. E eu vou verificar o quê? Eu vou verificar se M6 é igual a 1. Mas M6 nunca vai deixar de ser 1, porque M6 é 1. E a minha referência está travada. Então, todas essas células aqui estão verificando se M6 é igual a 1 e M6 é igual a 1. Para que eu verifique célula por célula da minha formatação condicional, eu tenho que destravar essa referência. Nesse caso aqui eu posso destravar apenas a linha, mas eu vou destravar os dois para ficar mais fácil de ficar evidente, né? Então agora o que ele vai fazer? Ele vai analisar a primeira célula, verificar se ela atende ao critério, que é o quê? M6 ser igual a 1. Então a primeira célula, que é M6, é igual a 1. E eu vou me deslocar para baixo. E ao deslocar para baixo, para analisar a próxima célula, eu desloco a minha referência para baixo também. Então eu faço aquilo que a fórmula faz aqui do lado. Ao deslocar a minha referência para baixo, ela vira M7. Então, ao analisar a célula M7, eu desloquei a minha referência para analisar também a célula M7. Vou dar um OK aqui e vamos verificar o que acontece. Olha só, pessoal. Agora ele selecionou apenas as células que eram iguais a 1. Por último, a gente pode exemplificar ainda mais essa regra de escolher uma célula ou escolher um conjunto para ser o meu critério. Nós podemos brincar com as referências da seguinte forma. E se ao invés de eu validar esse conjunto aqui que contém apenas número 1, com base nele mesmo, então vou criar aqui uma regra na nova regra, sexta regra da formatação condicional, escolher outra cor já, e eu colocar, por exemplo, o teste lógico dessa primeira célula do conjunto ser igual a 1, por que eu não utilizo, por exemplo, outra célula de outro conjunto para validar o meu teste lógico? Eu posso colocar aqui, por exemplo, ao invés de selecionar a célula N6, selecionar a célula L6, daquele primeiro conjunto, ou então do segundo conjunto, eles são iguais. E agora eu vou destravar a referência, e o que ele vai fazer? Na primeira linha, na primeira célula do meu conjunto 3, que é onde a minha formatação condicional está sendo aplicada, eu vou analisar a referência M6 e verificar se ela é igual a 1. Ela é igual a 1, então eu vou formatar a primeira célula. Daí eu vou me deslocar para baixo. E junto com isso eu desloco a referência. Então agora eu estou verificando a célula M7 se ela é igual a 1. Ela é igual a 1? Não, então eu não vou formatar. Vamos aplicar essa formatação condicional e verificar o que aconteceu. Olha só, pessoal.
mesmo que as minhas células fossem iguais a 1, eu não estou formatando a minha célula com base nela, no valor contido nela. Eu estou formatando a minha célula com base no valor do conjunto 2. E essa regra é muito interessante para quando a gente quer fazer, por exemplo, aquela planilha que eu já mostrei para nós, que é a seguinte: eu quero sublinhar ou eu quero formatar todas as linhas de determinado vendedor. Então, se eu escrever aqui, por exemplo, Lucas Almeida, o que ele vai fazer vai ser formatar todas as linhas que foram vendidas, né, que contém vendas do Lucas Almeida. A gente já aprendeu nas outras regras da formatação condicional como validar uma célula com relação ao valor contido nela. Então, a gente, por exemplo, conseguiria formatar todas as células que contêm Lucas Almeida da primeira coluna aqui, porque a gente já aprendeu a fazer isso nas outras regras. Mas aqui, pessoal, nós estamos formatando também a coluna peça, cor, marca, com relação ao quê? A um critério da primeira célula aqui. Então, se a célula chinelo, ela não contém a palavra ou o nome Lucas Almeida. Mas por que ela foi formatada? Porque o critério dela, ele está atrelado à célula do vendedor, não à célula da peça. Na célula da marca, ela foi formatada também. Por quê? Porque o critério dela não é referente a essa célula, mas sim a célula do vendedor. Então é isso que a sexta regra vai permitir que a gente faça. E para ver na prática, então, como que nós faríamos essa planilha, você pode seguir para a próxima aula. Vejo você lá.